a espiritualidade ao longo do tempo e os símbolos, os arquetipos, as representações. Muitas vezes nós nos concentramos no conteúdo e não levamos em consideração os outros aspectos do ensino. É importante levar em consideração o ensino em si e a representação, o arquetipo. Suponhamos que agora, nesse período no qual vivemos, existisse uma mãe da fé, ao contrário do que a cultura nos conta como um pai da fé. Suponhamos que predominasse a figura feminina na sociedade e que a figura feminina fosse mais importante, fosse mais expressiva ou tivesse uma equivalência à figura masculina. Então, em nossa sociedade atual, teria então uma mãe da fé, uma pessoa que ficaria conhecida como a mãe da fé. Mas essa pessoa desencarna, e aí vem uma outra mulher e ocupa esse cargo da mãe da fé. Essa pessoa desencarna, a segunda mãe da fé desencarna, e vem uma outra mãe da fé. E daqui a 2.500 anos, essa história chegasse até nós. Veja, daqui a 2.500 anos, nós iríamos ouvir falar de uma tal de mãe da fé, a fé. Nós iríamos ter consciência que não foi só uma pessoa que representou o título, a condição da mãe da fé, ou essa história chegaria até nós como uma única pessoa só. Nós iríamos observar o que a mãe da fé ensinou. O que a mãe da fé falou? Examinar a informação, o conhecimento, e observar, avaliar se esse conhecimento tem fundamento ou não. Se esse conhecimento ele é verdadeiro ou é um conhecimento meramente ilusório. A maioria de nós iria examinar só o conhecimento. Uma outra parte de nós iria apenas ouvir falar ou ler a respeito sem questionar se esse conhecimento é verdadeiro ou não. Iria aceitar esse conhecimento. Um grupo iria aceitar esse conhecimento como verdadeiro e verdade absoluta, e outro grupo iria rejeitar totalmente esse conhecimento. Aí é um terceiro grupo que vai examinar o conhecimento, ver se o conhecimento tem fundamento, ver se o conhecimento é real, é verdadeiro, e ainda vai examinar as questões simbólicas e também quem foi esse personagem, o que representou esse personagem a seu tempo. Iria aprofundar esse conhecimento até chegar ao mais próximo dos fatos, das circunstâncias, e a detalhar tudo. A nossa sociedade atual é a mesma forma. Há pessoas que rejeitam algum conhecimento, alguma informação, simplesmente rejeitam, não avaliam, não pensam, não questionam, não buscam compreender aquele conhecimento. Há outros que ouvem algum relato ou têm acesso a algum tipo de saber e aceitam aquele saber como uma verdade absoluta, não questionam, não procuram compreender. E há um terceiro grupo que ele examina. O terceiro grupo examina. A informação chega até esse grupo, eles passam a observar esse conhecimento, passam a examinar esse conhecimento e se aprofundam nesse conhecimento. E aí, diante desse símbolo, diante dessa representação, diante dessa história, eu preciso olhar para mim e ver a qual grupo que eu pertenço. Eu pertenço ao grupo que rejeita uma informação, rejeita o conhecimento, ou eu pertenço ao grupo que aceita cegamente o conhecimento, ou eu pertenço ao outro grupo que examina, não coloca de imediato como falso nem verdadeiro, mas examina, leva em consideração que aquilo é
algo a ser observado, estudado e ser compreendido, sem rejeitar, sem criar um pensamento fanático em relação àquele conhecimento. Assim, se nós formos do terceiro grupo, daquele que observa, daquele que busca, que procura dar sentido, que não fica perdido, que nem fica cego, mas que examina, que observa o todo. Então, observar o todo é observar hoje em dia. Hoje, o que a ciência fala? Hoje, as vertentes diferentes de conhecimento, como elas pensam, como elas agem. E ter isso como instrumento para poder avaliar aquele outro conhecimento que nos chegou, para examinar a história da mãe da fé que chegou até nós. Qual grupo eu pertenço? Ao que nega, que aceita cegamente, ou aquele que procura se aprofundar, dar sentido, comparar aquele conhecimento a outras fontes do saber, sempre procurando clarear o pensamento, manter o sentido das coisas, entender que há conhecimentos diferentes, fontes diferentes, que nós precisamos ser mais flexíveis mentalmente. Entender que sempre foi assim. Historicamente, sempre foi assim. Nunca foi um único ponto de vista, nunca foi um só conhecimento que esteve presente na nossa cultura. Teve pensamentos que predominaram. Assim como foi no passado, como sempre teve expressões, conhecimentos diferentes, é agora no presente. Pode ser que assim seja no futuro, mas possivelmente, se nós buscarmos, evoluirmos intelectualmente e moralmente, o conhecimento no futuro ele vai ser universal. Ele vai ser acessível e compreensível coletivamente. Então, nós vamos ter um entendimento muito próximo ou igual de tudo aquilo que para nós hoje é muito contraditório, é muito divergente. Mas as culturas espiritualistas, elas essencialmente, elas não são divergentes. O que é divergente são as expressões individuais. Paz e luz a todos nós. Interpretar o texto da Tábua de Esmeralda é uma tarefa complexa, porque é um trabalho esotérico. Cada etapa representa um processo de transformação interna que leva o indivíduo a se conhecer melhor e a evoluir em sua jornada espiritual. Uma teoria sugere que o texto é delineado em 7 estágios de transformação alquímica, são elas: calcinação, dissolução, separação, conjunção, fermentação, destilação e coagulação, porém ninguém afirma saber toda a verdade, portanto é os leitores que devem ler o texto e descobrir os mistérios ocultos. Todas as coisas em todos os universos se movem de acordo com a lei, e a lei que regula o movimento dos planetas, dos sistemas solares, das galáxias e dos universos não é mais imutável do que a lei que regula a expressão material do homem. Uma das maiores de todas as leis cósmicas é aquela que é responsável pela formação do homem como um ser material. O grande objetivo das escolas de mistério de todas as eras e culturas tem sido de revelar o funcionamento da lei que conecta o homem material e o homem espiritual. O elo de ligação entre o homem material e o homem espiritual é o homem intelectual, pois a mente participa de ambas as qualidades materiais e imateriais. O aspirante a ter um maior conhecimento. Portanto, este foi o objetivo principal do vídeo. Se você gostou deste vídeo, deixe um comentário com sua opinião, inscreva-se no canal e compartilhe o vídeo com amigos.